Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do desembargador César Cury. Agradeço, fazendo um breve agradecimento ao professor Paulo César pela confiança depositada aí na gente para encarar essa jornada de pesquisa. E aproveito para fazer um breve agradecimento, como eu não poderia deixar de fazer, ao professor Humberto Dalla, que é o meu orientador, meu desorientador, como ele sempre fala, desde a graduação, de modo que hoje eu posso falar com satisfação que eu faço parte da Escola de Direito Processual Civil da UERJ. Coube a mim, então, a tarefa árdua de falar da conciliação judicial, porque, como a gente até estava debatendo essa semana lá na UERJ, a conciliação ela tem virado o primo pobre da mediação. Então, a mediação, todo mundo quer fazer mediação, está mais em voga, e o grande problema, como a gente vai apontar aqui, é que, a princípio, não haveria um setor específico responsável pela conciliação judicial aqui no TJRJ. Então, aqui eu destaquei o objetivo da pesquisa, tal como está na plataforma do CNPq, do nosso grupo. Então, a nossa pesquisa visa apurar justamente como é que está funcionando a conciliação aqui no TJRJ, se o regramento aí previsto no CPC está, de fato, sendo concretizado na prática. Então, a gente pretende indicar se houve um incremento no número de acordos, o número de sejusques instalados e como é que está funcionando a capacitação dos conciliadores. A metodologia de pesquisa que a gente utilizou foi, na verdade, dividida em 4 partes. A primeira, como não tem muito registro, como não tem exatamente um setor específico da conciliação, então a gente teve que buscar no CNJ, pelo relatório Justiça em Números, fazendo uma análise específica do índice de conciliação. E a segunda parte foi como o professor Paulo César fez à época da elaboração do livro dele de acesso à justiça, que foi a pesquisa de campo mesmo. Então, foi a visitação nas varas, foi conversando com os serventuários, com os chefes de cartório, para verificar, de fato, como é que está funcionando a conciliação. Então, a partir dessas duas análises e pesquisas, a gente identificou alguns problemas e a gente pretende ir mais debater e ouvir todo mundo sobre as possíveis soluções, mas a gente aponta inicialmente algumas que seriam o ideal, né? Bom, então, como todo mundo sabe, o índice de conciliação ele passou a integrar o relatório de Justiça em Números em 2016, e já no relatório de 2016, vinha uma indicação do CNJ de que a entrada em vigor do CPC de 2015 poderia representar aí um aumento no índice de acordos. Aí, já no de 2017, veio com uma ressalva de que esse aumento não teria, a princípio, sido tão significativo, porque foi só de 0,8% no índice dos acordos. Então, a gente observa ali pelo gráfico que, de 2015 a 2018, fica variando aí entre 11% a 12%, isso do total, tá? Uma análise macro do Poder Judiciário como um todo. Aí, aqui, quando a gente vai para uma análise entre as justiças, a gente observa que a Justiça do Trabalho ainda é a que mais concilia. Ela, em 2018, teve 24% dos seus casos solucionados por acordo, e a Justiça Estadual ficou com em torno de 10%. Aqui, nós montamos um ranking dos tribunais estaduais, com base nos dados do CNJ, onde a gente observa que o TJ do Ceará ele vinha aí se mantendo na primeira posição nos anos de 2016 e 2018, porque o relatório é sempre feito, né, com base no ano anterior, e o TJ do Mato Grosso do Sul ele deu um salto aí da 8ª para a primeira posição, com 22,5% dos casos encerrados por acordo. O TJ do Rio
está ali por volta da 20ª posição, com 13% em 2016, aí, cai um pouquinho para 11%, e agora está com 10,1%. A gente destacou também o TJSP, que, segundo os números, fica ali por volta da 26ª posição, 27ª, com 6% dos casos solucionados por acordo. Quanto ao número de Sejuscs instalados, aí sim a gente tem uma demonstração de que houve um crescimento, principalmente após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. A determinação de instalação dos Sejuscs, ela já vinha aí desde 2010, na Resolução 125 do CNJ, está também na Lei 13.140, que é considerado o marco legal da mediação, mas teve, com a previsão no CPC, de fato, pelo menos pelos dados que a gente apurou do CNJ, houve aí, praticamente triplicou o número de Sejuscs instalados, de modo que hoje, na Justiça Estadual, a gente teria 1.088 Sejuscs instalados. Quando a gente vai para a análise por tribunal, a gente teve o que mais instalou Sejuscs no ano de 2018 foi o TJSP, segundo o CNJ, com 224 centros. Em seguida, tem o TJ de Minas e da Bahia, com 143 e 130 Sejuscs instalados. E, segundo o relatório do CNJ, teriam 35 Sejuscs instalados aqui em 2018. A Amanda apurou 32, eu acho que eu confio mais no dado dela, no PMEC, do que do CNJ. Mas foi isso. Bom, partindo aqui para a segunda parte, que é, de fato, a pesquisa de campo, esse é o gráfico que a Amanda apresentou para vocês, porque, como o 334 determina tanto a designação de audiência de conciliação ou sessão de mediação, quando a gente fez essa pesquisa, os serventuários acabavam respondendo sobre as duas. Então, foram visitadas as varas cíveis, empresariais e de família aqui da comarca da capital, um total de 69 varas, onde 40% das varas visitadas realizam a conciliação na própria vara. E, na verdade, o motivo da não aplicação é sempre extremamente subjetivo. Então, tem tudo o que a Amanda falou, da questão da pauta, ou da avaliação, se cabe ou se não cabe, ou o juiz, infelizmente, alguns não acreditam nos métodos consensuais, acham que atrasa, tem a questão das metas do CNJ também, essa questão que a Amanda destacou sobre ficar como se tivesse parado o processo. Mas aí eu destaco alguns relatos que eu recebi, assim, até muito sinceros, de chefes de cartório que pediram, não leva essa questão para o debate, que é o fato do comportamento, de fato, das partes. Então, eles têm deixado, às vezes, de designar, e às vezes fundamentam as decisões nesse sentido, de que os grandes litigantes aí habituais, de que por casos anteriores, situações análogas, não obteve acordo. Então, eles acabam deixando de designar por isso. Outro fator determinante para não designarem é a questão do atraso mesmo no processo, porque muitas das vezes não consegue intimar o réu a tempo, aí tem que redesignar a audiência, e com isso acaba atrasando mais. Então, esses foram alguns destaques que eles pediram para eu trazer, e, inclusive, destacaram que, no início da vigência do Código, eles designavam direto, aplicavam bastante o 334, mas, com o tempo, foram observando que a medida estava se mostrando infrutífera. Isso segundo as experiências dos serventuários lá nos cartórios visitados. Bom, então, o que a gente identificou de problema o resultado, na verdade, da pesquisa de campo foi esse, e o que a gente destaca como maior questão é a ausência aí desse setor na comarca da capital responsável pela conciliação judicial, porque no PMEC hoje cuida da mediação, aí nós fomos ao COGES, que só cuida da conciliação nos juizados, e a conciliação judicial, como eu falei, ela fica aí nesse limbo, vamos dizer assim. A notícia boa, para não falar que eu só estou trazendo coisa ruim sobre a conciliação, é que a capacitação melhorou. Então, não é mais
aquele estagiário da vara que é colocado lá para fazer a conciliação, a não ser que ele tenha o curso que é oferecido pelo ESAGE, em parceria aí com o DEDEP. Então, sobre a identificação dos problemas que eu mencionei, eu destaco ali a ausência do órgão responsável pela conciliação, também a ausência de um local específico, porque, pelo que a gente apurou, o Sejusc aqui da capital, ele só tem mediadores, então aqui só ocorre mediação, mas como a gente está ampliando a pesquisa, nós observamos que alguns Sejuscs possuem conciliadores, então a conciliação judicial também acontece em alguns Sejuscs, de modo que aqui na capital acontece na vara mesmo, mas infelizmente algumas varas, até o próprio juiz acaba fazendo a conciliação, que não seria o ideal pelo regramento do Código, e a ideia das partes não terem aí esse contato com o juiz de início, mas sim com o conciliador, que seria o facilitador aí do diálogo, para elas, por si só, alcançarem o consenso e a pacificação do conflito, que é o objetivo principal. A questão da capacitação dos profissionais, a gente já melhorou pela questão do curso, mas a gente entende que ainda deveria haver uma melhora no aspecto técnico, mesmo de direito material, para o conciliador conseguir atuar de uma forma melhor, não só com as técnicas de facilitação de conflito, de harmonização ali do conflito entre as partes, mas, de fato, um conhecimento um pouco maior sobre o direito em si. Óbvio que isso esbarra na questão da remuneração, que a gente sabe que não ocorre, então, para a gente cobrar esse aperfeiçoamento, essa capacitação, fica complicado se a gente não tem o outro lado, que é justamente a contraprestação. Então, esses foram os problemas no aspecto da estrutura e gestão organizacional. Agora, infelizmente, não é o caso dos magistrados aqui presentes, né, com toda a vênia que eu estou na casa dos magistrados, mas uma parcela aí dos juízes ainda tem grande resistência em adotar as soluções consensuais. Então, isso foram alguns relatos. Não, o juiz aqui não gosta, não acredita. Então, independente da vontade, da manifestação de vontade das partes, alguns juízes deixam mesmo de designar sem qualquer motivo, único e exclusivamente por não acreditar nas soluções consensuais. Vou correr. Por isso que a gente destaca o comportamento das partes como também um fator determinante. Então, a gente entende que o grande desafio é romper essa barreira da cultura do litígio, né, de que que o acesso ao poder, acesso à justiça é o acesso ao poder judiciário, que é uma visão que não é a visão do direito contemporâneo. Então, uma solução construída pelas partes, a gente entende que de fato, o que vai pacificar o conflito e trazer efetividade da prestação jurisdicional. Então, a ideia seria uma maior capacitação dos profissionais, dos operadores de direito. Então, promovendo fóruns de debate como esse, tanto pela Emerge, como a gente tem visto também pela ESA, que está com uma atuação maior, com cursos mesmo voltados para os advogados, mostrando os novos institutos, mostrando que o sistema multiportas foi implementado, de fato, no ordenamento jurídico brasileiro. E aí eu destaco até as quartas processuais organizadas pelo nosso colega Marcelo Mazzola e pela Natália Ribeiro, que tem aí promovido essa divulgação e disseminação, de fato, do conhecimento, porque a gente observa que falta isso mesmo. Às vezes, os operadores de direito não têm nem exatamente ideia de todas as ferramentas que estão a seu dispor, para poder escolher, de fato, qual vai ser a mais adequada aí para solucionar o caso e o problema do seu cliente. A questão, a outra sugestão seria, de fato, a instituição de um órgão específico responsável pela conciliação judicial e a criação de mecanismos de armazenamento de dados para a gente ver, de fato, o número de acordos, para ver se, de fato, a conciliação está funcionando ou não, já que isso foi outra questão levantada pelos serventuários das varas, de que, não, a gente não tem como registrar no sistema se fez acordo, não, então fica naquela, não tem dado certo, mas eles também não tinham um dado para me apresentar de quantos acordos foram fechados ou não, e como não vai para o Sejusc, eu não tenho como buscar esses dados no PMEC ou no próprio Sejusc.
Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. A gente pretende, nos próximos semestres, ampliar a pesquisa também para os juizados especiais e dar sequência ao trabalho, levantar aí o debate, ver a experiência do Tribunal de São Paulo. Bom, é isso. Obrigada.